esportes, mas por um ponto de vista diferente, né, Zaidan? A gente convidou para conversar com o nosso ouvinte aqui na Rádio Bandeirantes, o Amir Somodji, diretor da Sports Value. Ele é um dos maiores especialistas em marketing esportivo. A gente vai falar um pouco mais de investimentos no futebol, investimentos aqui no futebol brasileiro e também no futebol árabe. Você está bem, Somodji? Bom dia, bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Olá, Ana. Oi. Olá, Zaidan. Bom dia. Para mim um prazer poder falar nesse sábado de manhã, véspera de uma grande final, e um pouco também desse investimento aí no futebol árabe, que é uma coisa impressionante que aconteceu. Pois é, muito dinheiro que está sendo colocado na Liga Saudita, né, Zaidan? Muita grana, muita grana. E é interessante, né, Ana e Somodji, que o interesse do Bin Salman, do Mohammed Bin Salman, que é quem governa de fato a Arábia Saudita, o príncipe, o pai dele é o rei, mas está muito doente, né? O interesse é usar o esporte como um agente diplomático, né? É quebrar resistências ao Estado saudita, etc., como o Catar fez e levou a Copa do Mundo. Aliás, Amir, eu acho que é inevitável que no fim desse processo levem uma Copa para a Arábia Saudita, nem que seja uma Copa com 3 países organizando e tal, mas com a Arábia Saudita bancando. A FIFA gosta muito de países que recebem a Copa e que tem muito dinheiro para gastar, né, Amir? Pois é, Zaidan. A grande realidade é que durante muito tempo a gente achava que seria impossível mudar o pêndulo do futebol mundial, quer dizer, a Europa dominando, obviamente tem a MLS aí com seu investimento, mas não dá para comparar com a Europa. Tanto é verdade que os árabes foram comprando, compraram o Manchester City, compraram o PSG, o próprio Arábia Saudita comprou o Newcastle, só que no meio desse processo eles perceberam que dinheiro mesmo se faria dentro do próprio país. Então, o soft power, que é esse poder leve, vamos dizer assim, que o Qatar consegue no PSG, é infinitamente inferior ao que ele conseguiu na Copa do Mundo. E a mesma coisa com a Arábia Saudita, até porque eles têm essa concorrência lá no Golfo Pérsico, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes. Então me parece que a Arábia Saudita, sendo muito mais rica, com muito mais petróleo e muito mais dinheiro, tem muito mais interesses até econômicos em suavizar a imagem, melhorar a relação com o Ocidente. O próprio Bin Salman viaja o mundo ali fazendo reuniões, né, com Estados Unidos, investidores brasileiros, europeus. Então, é uma tendência. Fico um pouco chateado pela questão do ESG, né, da questão da sustentabilidade, da questão social, diversidade, igualdade, mas nesse momento, até comentei recentemente, o futebol está mais ligado à era do entretenimento do que à agenda ESG. Então, eu acho que é uma questão natural, inclusive, eles receberem uma Copa do Mundo, porque com o dinheiro que eles têm, não tem Congresso, deputado, senador. O príncipe vai lá, dá uma canetada e a Copa vai, como aconteceu no Catar. Então a FIFA adora isso. Copa na Alemanha, Copa no Brasil. É um problema para a FIFA. Bom mesmo é Catar, Arábia Saudita. Só que os americanos entraram no meio, quem acompanhou de perto, e conseguiram levar a Copa de 2026. E essa Copa vai ser muito potente, porque ela vai ser eminentemente comercial. Não vai ter soft power, diplomacia, petrodólares. Então, eu gosto mais do poder econômico capitalista no sentido social, onde você pode ter mulheres, você pode ter pessoal LGBT, você pode falar o que você quiser. Eu fiquei meio chocado quando, por exemplo, saiu uma matéria que uns torcedores estavam tirando sarro do Cristiano Ronaldo gritando Messi e que haveria punições. Imagina só. Isso não existe nos dias atuais. Então eu fico um pouco chateado, mas ao mesmo tempo a gente sabe que o dinheiro é que está mandando. Manchester City hoje é o maior clube da Europa, o PSG é um dos maiores do mundo. Não me parece absurdo que a Arábia Saudita consiga crescer em termos de espaços a serem ocupados no mundo do futebol. Para ficar claro aqui para o nosso ouvinte, Amir, eu estou vendo aqui que só os principais clubes, né, sauditas têm o Al-Ahly, o Al-Nassr, o Al-Hilal, onde o Neymar está jogando, né, e o Al-Ittihad. Mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais de investimentos, uma grana muito alta.
proporcionalmente, só para a gente dar um comparativo para o nosso ouvinte entender a proporção dessa grana, quanto a mais isso significa em relação ao investimento nos principais clubes europeus ou dos principais clubes aqui do Brasil? Só para o pessoal entender, a Liga Saudita no ano anterior, quer dizer, antes dessa onda de investimento, ela tinha investido muito menos que o futebol brasileiro. O futebol brasileiro ele é eminentemente exportador de craques, nós vendemos, mas também por sermos a maior potência latino-americana, naturalmente nós repatriamos craques. É normal um jogador ali não deu certo na Europa, está sem contrato, vem para o Brasil. Então o Brasil gastava muito mais em contratações do que a Liga Saudita. Agora, o Brasil nem entra nessa briga. A Liga Saudita só perdeu em termos de investimento de jogadores para a Premier League. A Premier League ela sempre será a primeira, não tem como competir porque é muita riqueza sendo distribuída entre os clubes, por isso a importância de uma liga. No caso da Liga Saudita, segundo dados do Football Benchmark, ela saltou para 901 milhões de euros de investimento em jogadores. Nós estamos falando que a Premier League tem 2,8 bi, a Saudi Pro League 900 milhões, depois a Liga Francesa abaixo dos 900, a Série A italiana, Bundesliga, e aí a La Liga, menos da metade. Imagina, Barcelona... Até pelos Real problemas Madrid, do Barcelona, né, Amir? Até pelos problemas financeiros do Barcelona, em comparação, por exemplo, ao que acontece na França, que você tem um PSG sempre muito potente em termos de contratações, e também tem que lembrar o seguinte, o Barcelona e o Real Madrid são clubes, como o Flamengo, como o Corinthians, como o São Paulo. Eles não têm um Estado por trás, eles não têm um conglomerado. Então, para eles precisam vender jogador, aumentar a receita para ter dinheiro. No caso da Saudi Pro League, ela não tem receita. Não tem TV alta, não tem patrocínios. Quer dizer, tem, mas não no nível europeu. Mas está gastando como Europa. Então, a gente sabe que se houvesse uma auditoria nos números da Saudi Pro League, ela fecharia com rombos estratosféricos. Só que, ao mesmo tempo, o príncipe da Arábia Saudita, ele quer o quê? Diversificar os negócios. Ele não quer viver só do petróleo. Então, está investindo em energias renováveis, mas está investindo muito em esporte, como fez o Emirados Árabes, como fez agora o Qatar. Então, ele segue essa cartilha de que eu não preciso ter lucro. O que eu preciso é diversificar e melhorar a imagem do meu país. Então, quando a gente está falando nesse sentido, o Brasil se transforma em algo muito pequeno. Então, respondendo a sua pergunta, Ana, o Brasil é o que mais exporta jogadores, a nacionalidade brasileira é a mais vendida, mas o time brasileiro está sempre com o Pires na mão. Só para vocês terem uma ideia, menos de um terço do dinheiro movimentado em 2022 com venda de atletas brasileiros chegou no Brasil. Então, quando o Neymar é vendido, por exemplo, do Barcelona para o PSG, esse dinheiro que entra no Brasil como mecanismo de solidariedade e tal é muito pequenininho. O Neymar foi vendido por valores insignificantes para o Barcelona e o Barcelona conseguiu vender o Neymar, mesmo a contragosto, por um valor astronômico. Temos o Coutinho, um outro exemplo, sai do Vasco, vai para a Inter de Milão por um valor irrisório, chega depois no Liverpool e aí o Barcelona contrata ele por valores estratosféricos. Então, o brasileiro é muito valorizado. É o clube brasileiro que não arrecada. Então, para mim, esse exemplo da Saudi Pro League prova de que nós temos que inverter a lógica. Começar a trazer jogadores jovens de 24, 25, segurar alguns jogadores de 17, 18, 19 e começar a formar uma cultura de consumo de futebol no Brasil. Aliás, Amir, a Arábia Saudita e os Estados Unidos, houve sempre ali movimentos espasmódicos, né? Ocasionais. Claro, quando os americanos levaram o Pelé e o impacto que isso teve por ser o Pelé. A Arábia Saudita, há mais de 40 anos, levou o Rivelino. E Rivelino jogou lá. Mas quando foi o Cristiano Ronaldo, parecia que era apenas mais um desses espasmos, né? Só que não. Eles começaram a levar jogadores mais jovens. Eu vejo o Koulibaly. O Koulibaly estava no auge da carreira. Jogou demais no Napoli. Estava no Chelsea, ou seja, estava num time importante da Inglaterra. E foi claro, ele falou, não, eu vou pelo dinheiro e tal. Levaram o Mendy, levaram o Benzema, esse já é um jogador indo para a fase derradeira da carreira. Então eles mesclaram grandes nomes com jogadores mais jovens que têm aí 10 anos de carreira. Você acha que desta vez não é um espasmo, é algo que deve se tornar sistemático, é um projeto que está sendo executado? Não tenho a menor dúvida, eles não estão lá para simplesmente rasgar dinheiro. Claro que se um jogador ganhava 20, 25 milhões de euros num país europeu, que é um número astronômico, o pessoal entender,
estamos falando de 2 milhões de euros por mês de salário na Europa. Quer dizer, esse era mais ou menos o salário de um Cristiano, ou até de um Neymar um pouco mais, 30 milhões de euros, que é uma coisa fora da realidade. Eles vão para ganhar 200 milhões de euros. Então o pessoal precisa entender também que, assim, você quer ganhar 10 mil por mês ou 300 mil por mês? É mais ou menos isso que aconteceu, vamos dizer assim, para esses jogadores. Por outro lado, o Haaland, né, o próprio Mbappé não quiseram ir por quê? O dinheiro é importante, mas tem outras questões. Jogos homéricos, vamos supor, um Manchester City versus PSG numa final de Champions, tem mais valor do que 300 milhões de dólares na conta. Então, eu sei que parece meio maluco, quem está pensando só em dinheiro, mas o Cristiano Ronaldo não teria sido o Cristiano Ronaldo se não tivesse passado por Manchester United, por Real Madrid. Não seria. O Messi pode fazer o que ele quiser hoje da carreira, porque ele construiu uma carreira sólida no Barcelona. Tem jogadores aí que ainda não despontaram como grandes nomes europeus, e não serão grandes nomes mundiais. Não ganharão o prêmio de melhor da FIFA, o melhor do mundo. Por quê? Porque jogos na Arábia Saudita, eu estava lendo um texto que as participações do Neymar são abaixo de qualquer participação que o Neymar já teve na história do futebol. Então, ele nunca jogou tão mal na vida como está jogando na Arábia Saudita. Por quê? Tem uma tese que quando você joga ao lado de jogadores ruins, você vai jogar pior. Então, se o Cristiano Ronaldo, o Neymar, o Mbappé e o Haaland são bons, é porque tem um baita treinador, é porque tem um baita colega do lado, tem um ambiente muito mais profissional. Eu não estou aqui defendendo que não é possível quebrar essa hegemonia europeia. Só que isso foi construído ao longo de décadas. Nós estamos falando que desde a década de 90 a Europa se reformulou para atingir o grau de desenvolvimento que só veio realmente depois dos anos 2000. Então, provavelmente, esses jogadores estarão aposentados caso a Arábia Saudita atinja o grau europeu, se atingir. Queria fazer um paralelo, Zaidan. Desculpa, pode falar. Imagina, não, só ia dizer que o Mbappé tem o projeto Madrid, né? Pois é, eu acho que assim, jogadores muçulmanos que acabam aceitando também por dinheiro, é uma experiência, eles têm filhos, eles podem estar pensando muito também em que o filho possa viver numa cultura muçulmana e não ocidental. Quer dizer, eu estou pensando, por exemplo, no caso do Benzema. Talvez faça sentido pessoal para o Benzema, então nem precisariam ter pago o que vão pagar para ele iria por um bom salário, porque ele tem essa vontade. Mas boa parte dos jogadores perderam suas liberdades individuais, suas mulheres não podem sair na rua com a barriga de fora, suas filhas não podem ter uma educação nas melhores escolas europeias. Então, muita gente fala que o pessoal que vai para os Estados Unidos, não só o Messi, Jordi Alba, Busquets, vão porque querem morar nos Estados Unidos. As pessoas querem ir aos Estados Unidos viver pelo estilo de vida, para os filhos poderem também ter uma nova cultura, um novo idioma. A Arábia Saudita é o contrário de tudo isso. Então, eu, por exemplo, vou falar por mim. Se me oferecessem um caminhão de dinheiro para morar na Arábia Saudita, eu não iria, porque pelo estilo de carreira que eu desenvolvi, criticando o sistema, questionando a CBF, batendo nos estaduais, reclamando das coisas erradas, eu seria preso, né, num país desse. Então, para mim, a minha liberdade individual é muito maior do que dinheiro. Eu, Amir, pensando na minha vida. Então, esses são valores que alguns têm e outros não. Mas o que eu tenho dito é o seguinte, o Neymar vai ser cobrado, o Cristiano Ronaldo vai ser cobrado. Na hora que o Cristiano for falar alguma coisa bonita, vamos dizer, não, mas você joga na Arábia Saudita, um país onde não se pode andar na rua, mulheres não podem ir ao estádio. Eu tenho uma filha de 12 anos, eu quero o melhor para minha filha e eu quero o melhor para outras mulheres. Então, eu estou aqui falando isso porque eu acredito, né, que a Arábia Saudita tinha que ser desfenestrada desse investimento. A FIFA tinha que proibir, como não devia ter tido Copa no Catar. Mas a gente sabe que a FIFA prefere isso. Então, quando o Infantino vem a público e fala de diversidade, mulheres, é mentira. Né? É mentira, porque, na verdade, o que ele está preocupado? Com o dinheiro. E o dinheiro, no futuro, virá muito mais pelas causas que você apoie, pelo propósito que você tem, do que simplesmente por uma injeção de recursos. Só que, na prática, né, Zaidan, eu olho para o Brasil e olho para a Arábia Saudita. Eu até comentei isso ontem. A Arábia Saudita está fazendo aquilo que o Brasil nunca fez. Investir no artista para explorar o conteúdo que esse artista gera. Nós passamos a vida inteira vendendo atletas. Pega o caso do Vini Júnior. Vini Júnior, um dos maiores jogadores da história. Foi mal vendido pelo Flamengo, na época por 35 milhões de dólares. Muita gente falou, não, foi muito bem vendido. Não foi bem vendido. O dólar valia muito menos naquela época do que vale hoje. Se o Vini Júnior tivesse ficado no Flamengo, será que o Flamengo não teria mais torcida, mais público, mais receita, mais títulos? Nós estamos falando de um jogo que vai acontecer domingo e que o Flamengo não tem um Vini Júnior.
O Gabigol não está no nível do Vini Júnior. Vender garoto de 17 anos é um bom negócio? Nós nem precisamos investir esse dinheiro trazendo grandes nomes do futebol mundial. É só manter os grandes ídolos, não vendê-los com 17, vai vender com 24, ok. Mas manter do 17 aos 24, nós mudaríamos a indústria do futebol no Brasil. Então eu acho que o que a Arábia Saudita está provando, que é possível, sim, colocar a sua liga no cenário mundial, trazendo investimento, não apenas vendendo o artista. Eu só ia fazer um comentário, Zaidan, você rapidinho, claro. Já te passo a palavra. Imagina, você falou do Mbappé, né, que tá com o projeto Madrid, e o Neymar tá com o projeto Copa, né? E há quem diga que ele preferiu ir para sair da Europa, sair de jogos mais competitivos, para ir mesmo para um futebol que é mais mediano, né? Tá evoluindo com nomes melhores que estão chegando, mas para preservar a saúde física dele, evitar menos faltas, menos lesões, e aí, quem sabe, prolongar a saúde física dele e chegar numa próxima Copa. Eu não sei, né? Eu não tenho como falar, nem sou fisiologista, mas assim, o Neymar... nem eu, isso é o que dizem, né? É uma das apostas para explicar essa questão. O Neymar é um dos jogadores com a pior gestão de carreira da história do futebol. Eu tô falando da história, eu não tô falando... mas vai comparar com os jogadores da década de 70, 80? Com toda certeza. O Rivelino teve uma carreira muito melhor gerida, por exemplo, do que o Neymar, já que citamos o Rivelino que acabou indo para a Arábia Saudita. Por que eu tô falando isso? Porque o Neymar sai do Brasil como um Pelézinho, né? Um novo Pelé, vamos dizer assim. Ele chega no Barcelona e começa a bater todos os recordes. No digital, campeão, trio com Suárez e Messi, quer dizer, uma coisa fora do comum. E ele foi campeão europeu sendo artilheiro ao lado do Messi e do Cristiano, em 2015, né? E ele só foi para o PSG porque ele comeu a bola sozinho. Desculpa. Ele comeu a bola sozinho num jogo que ele acabou com o PSG. Foi isso que fez ele ir para o PSG. Foi dentro de campo, não fora de campo. Não essas besteiras que o pai dele faz. E principalmente, Zaidan, eu vou falar do documentário da Netflix. Não sei quem assistiu. Eu assisto praticamente todos os documentários esportivos, porque eu amo. E meu momento de lazer é assistir esporte. O Neymar conseguiu queimar o filme num projeto com mais de 200 milhões de audiência, que seria uma Netflix. Como é que pode um jogador desse tamanho não entender a sua envergadura? Então, ir para a Arábia Saudita para não tomar botinada é encerrar a carreira de forma melancólica. Por quê? Estão começando a questionar por que o Neymar está sendo convocado se ele não está jogando bem. Seleção são os melhores. Pode ser que lá em 2026, lembrando, isso eu gosto de falar sempre da incompetência da CBF, eu adoro, porque assim... De 70 a 94, 24 anos sem ganhar um título. O Brasil foi lá e ganhou em 94, e depois foi ganhar em 2002, tivemos 98, quer dizer, passamos uma era de vitórias. Nós estamos sem ganhar e sem chegar a uma final de Copa de 2002 a 2026, o mesmo período. E ninguém fala nada. É isso que me desespera. Então, o meu papel, qual que é? Talvez não caiba para o Neymar jogar 2026, se ele não estiver bem, porque o Brasil precisa ganhar essa Copa para parar de passar vergonha. Então o Brasil perde da Bélgica, o Brasil perde da Croácia, seleções que eram menores hoje são maiores. Você tem outros players, como o Marrocos, por exemplo, que jogam futebol qualificado e aguerrido. E o jogador brasileiro entra como se fosse ainda a seleção da década de 70, né, que tem esse glamour, esses craques imbatíveis. Então eu acho que o Neymar tem que ficar muito esperto, porque eu acho que talvez não tenha lugar para ele na Europa. E da Arábia Saudita para a seleção, só se ele for muito amigo do treinador. Se for a família Tite, ele vai ter, né, Zaidan? A verdade é essa. Eu brinco que assim, o futebol brasileiro é um monte de amiguinhos no vestiário e joga a bola para o craque para ver se ele resolve. Só que do outro lado você tem os jogadores que são melhores. Por exemplo, na minha opinião, o Mbappé lembra muito o Ronaldo Fenômeno nos anos áureos do Ronaldo Fenômeno. Ele é formidável, formidável. E os nossos Ronaldos Fenômenos? Nós não temos um Mbappé. Só estou falando que assim, o brasileiro ele tem muita dificuldade de encarar de que outros países estão formando jogadores inacreditáveis. Estão. Nós temos jogadores inacreditáveis? Claro que temos. Mas nós temos que entender que é o coletivo. É um treinador qualificado. Eu sou favorável, por exemplo, a um treinador estrangeiro para a seleção, porque está provado. O Campeonato Brasileiro melhorou com mais treinadores qualificados. Eu não estou dizendo que um treinador brasileiro não possa ser qualificado. Estou querendo dizer que, infelizmente, nós paramos no tempo. A CBF tem um curso lá de treinador ou mesmo de gestão, mas nós paramos no tempo. Nosso campeonato hoje não é assistido, nossa seleção não é mais respeitada, os garotos preferem o Barcelona, o Real Madrid, o PSG
do que o futebol brasileiro. Então, todo mundo fala que o Brasil é o país do futebol. É o país do futebol para time europeu. Porque até 36 anos, de 16 a 36, 73% das pessoas têm um time europeu. Não torcem mais. Mas assim, tem até muito ouvinte questionando aqui, mas, pior gestão de carreira, é isso mesmo? Porque o Neymar é multimilionário, né? Tá na mídia, então apesar da gente poder fazer muitas críticas ao futebol dele, as polêmicas, né, nas quais ele acaba se envolvendo, a família dele também, ele tá sempre por aí, tá ganhando dinheiro, tá fazendo marketing. Toda vez que se fala em seleção brasileira, o primeiro nome que vem à mente é o Neymar. Eu não sei se muito pelo falem mal, mas falem de mim, só que ele alcançou um objetivo que é o objetivo de muito jogador, que é o de ganhar muita grana, muita fama e ser extremamente valorizado no mercado, né? É curioso isso, né? Essa questão do cara ser um fenômeno de mídia, mas ao mesmo tempo tá com o futebol bastante mediano nesse momento. É isso que os ouvintes estão questionando aqui, né? Vamos lá, só para poder responder. Por que ele é a pior gestão de carreira de todos os tempos? Porque ele tinha muito para entregar. Ele não é um jogador médio que, de repente, por questões, não conseguiu atingir suas metas. Mas ele é muito rico. Tudo bem, tem muita gente que é muito rica traficando droga. Tem muita gente que é muito rica roubando. Então, dinheiro não é o único fator. Não estou dizendo que o Neymar não mereça faturar os 100 milhões de dólares por ano que ele fatura ou até mais. Mas não é disso que nós estamos falando aqui. Tem muito cara que roubou para ser rico. Então, o dinheiro não pode ser o único mecanismo de análise. Nós temos que analisar de outras maneiras, comparativamente com outros atletas. Quais são os outros atletas que, do nível do Neymar, atingiram um grau de desenvolvimento muito maior? O Neymar não é um ser humano que a gente possa dizer, nossa, eu gostaria que ele influenciasse positivamente os nossos filhos. Não, ele não é. Né? Teve essa recente cena patética do pai dele sendo autuado pelo Ibama e o garoto indo lá pular no rio, no laguinho dele. Isso é uma vergonha. Um jogador que eu, se fosse patrocinador, tiraria o patrocínio, porque está atrapalhando a marca. Não está agregando. Mas ele tem muita mídia. Sim, ele tem muita mídia. Agora, por exemplo, eu vou falar uma coisa para vocês que é muito doloroso para o cara que ama o Neymar. O Neymar não é nem ídolo no Brasil, gente. O Messi é mais ídolo que o Neymar. E eu vou dizer a fonte. Morning Consult, uma empresa americana, não brasileira, que fez uma pesquisa na América Latina inteira, perguntando qual é o seu ídolo no futebol. O Messi ganhou no Brasil. Ganhou em outros países também. Eu quero dizer o seguinte, que um jogador argentino do nível do Messi, que é uma coisa impressionante, esse, em compensação, é o que teve a melhor gestão de carreira da história. O Messi, ele é o ídolo dos brasileiros. O Neymar aparece em segundo? O Neymar aparece em segundo, mas ele não é o primeiro. Então, para mim, isso é a falência do ídolo. Como que é possível o Maradona ser maior que o Pelé no Brasil? Isso jamais aconteceria. O Messi conseguiu. Conseguiu porque ele é muito bom, mas também conseguiu porque o Neymar é muito ruim fora de quadro, fora de campo. Então tem muita gente que não se identifica com ele. Mas ele joga pôquer, mas ele faz piadinha, mas ele não respeita o adversário. Para muita gente, as pessoas olham para o Messi e falam, não, eu quero que o meu filho goste do Messi. Eu quero comprar a chuteira do Messi. Eu quero comprar a camisa do Messi. Não quer que o Neymar seja o ídolo do filho. E vai fortalecer cada vez mais a imagem de que um bom jogador se faz em campo. Porque eu sempre falo isso. O Messi, que é meu ídolo também, não é o Neymar, o Messi, ele joga para ganhar. Ele joga respeitando o adversário. E quando ele joga, o mundo para olhar. Então ele não pinta cabelo, ele não faz piadinha, ele joga. Então é uma tristeza vê-lo jogando no MLS, para um cara que gosta de futebol como eu, mas ele também não queria mais tomar botinada. Então o que eu sinto? Alguns jogadores muito jovens foram enganados, entre aspas, de que tomar botinada é ruim, bom é jogar sem se machucar. Só que a botinada é parte do espetáculo, né? Passar por zagueiros alemães, passar por zagueiros ingleses, ganhar Champions League, é um preço que você tem que pagar para ser o melhor do mundo, para ser respeitado, para ter melhores contratos. Então, não é que o Neymar é pobre, não é que o Neymar não ganhou dinheiro honestamente. O Neymar podia ser um novo Pelé. Efetivamente. Não seria o nível do Pelé, obviamente, mas ele poderia, porque ele estava jogando na Europa, nos maiores times, contra os maiores concorrentes e, principalmente, com os melhores treinadores. Então, não tinha desculpa para o Neymar não voar. Só que ele tem uma questão pessoal, porque desde muito novo ele foi, também colocaram na cabeça dele que ele seria esse jogador, só que ele não vai ser.
E esse talvez seja a maior dor dele. Então, acho que um psicólogo poderia explicar melhor do que eu, que talvez tudo isso seja mais explicado pela psicologia do que por qualquer outra coisa, porque ele queria ser o novo Messi, o novo Cristiano Ronaldo, e ele parece mais um novo Robinho, vamos dizer assim, né? Um jogador que tinha tudo para ser e que acabou não sendo. Então, na minha opinião, como especialista em marketing, eu não colocaria um único centavo no Neymar, considerando o que ele faz fora de campo, porque é uma bomba relógio. Você não sabe qual é a próxima atitude do seu patrocinado. As marcas precisam de um pouco de previsibilidade para saber se eu posso confiar, se ele pode ser um bom embaixador para minha marca, se ele não vai falar alguma besteira, se ele não vai falar palavrão, se ele não vai agir mal. Então, reparem, é o extracampo que anula os valores de campo, na minha opinião, do Neymar. O Amir, para fechar da minha parte, o Neymar, claro, é um jogador muito acima da média, um craque. E acho que isso que estabeleceu o seu reino na seleção, craques, né? Você tem bons jogadores, todos eles são bons jogadores, todos. Gostaria de ver todos eles no meu time, no Santos ou no Botafogo. Mas, craque, tendo como parâmetro os craques históricos do Brasil e do mundo, é o Neymar. Até por isso, a expectativa de que ele tivesse uma carreira muito maior, porque o futebol dele é muito grande. Ganhou Libertadores, ganhou Liga dos Campeões. Não são muitos os que conseguiram esses 2 títulos na carreira. É um craque, mas eu concordo com você que a carreira é inferior ao talento. Agora, para encerrar, é uma provocação, na verdade, que eu vou fazer, porque você citou a Arábia Saudita, o Catar, como regimes que deveriam levar a FIFA a colocá-los à margem, né? Mas sabe, Amir, há alguns critérios, eu acho que se nós usássemos, os critérios da FIFA são claros, né? Dinheiro e voto das confederações e dinheiro, grandes contratos. A Copa vai ter 48 seleções, porque são 48 contratos de televisão, mais patrocinadores, mais visibilidade, não há dúvida, mais voto para o grupo que está no poder. Agora, nós, quando usamos outros critérios, o que é o país, como aquela sociedade se organiza, como é aquele regime, o nível de liberdade, pelos meus critérios, nenhum país mais poderia ser escolhido. Eu vou te dizer por quê. Os Estados Unidos, por exemplo, em tempos de paz, é o país que mais mata no mundo, inclusive inocentes, né? E para toda parte, uma ação imperial. Matam com drones, matam em territórios alheios sem permissão do governo onde a ação ocorre. Mataram um oficial iraniano no Iraque, não é? E além das muitas ditaduras que foram estabelecidas, instaladas pelos Estados Unidos. Inclusive no Brasil, no Chile. O Pinochet é uma obra inteiramente da Casa Branca, CIA, do Departamento de Estado. A família Somoza, lá nos anos 30, quando mataram o Sandino e botaram a família Somoza no poder. Então, há muitos critérios que a gente pode usar que inviabilizariam a escolha de qualquer país. Eu acho que todos eles têm problemas sérios de violação dos direitos humanos. Você não vê assim também, Amir? Eu vejo um pouco diferente, Zé, até porque eu não vou entrar aqui na questão da geopolítica de cada país. A Arábia Saudita, por exemplo, esquartejou um cara e botou numa mala, provado, o próprio Bin Salman. Quer dizer, eu acho que nada mais grotesco do que uma liga fundamentada num príncipe que manda esquartejar os seus inimigos e botar numa mala. Quer dizer, então, num nível de 0 a 10, a Arábia Saudita é o 0, os Estados Unidos podem ser o 6, vamos dizer assim. Só que nós estamos em 2023. Não me consta que, por exemplo, você não possa ir a uma sinagoga, uma igreja, ou um templo batista nos Estados Unidos, ou que você não possa ser LGBT, ou que mulheres tenham qualquer tipo de restrição em países ocidentais. Então eu defendo muito a gente entender o mundo pelo olhar de hoje, porque eu tenho, por exemplo, 48 anos, eu sei o que aconteceu no mundo, mas nós estamos em 2023 e eu acho que esse pêndulo para as ditaduras, em algum momento, a Visa vai questionar a FIFA, a Coca-Cola, a Adidas. Ela coloca aí, eventualmente, um patrocinador chinês, um patrocinador árabe para dar essa equilibrada, mas eu acho que a Visa, quando você entra nos materiais da Visa, ela defende coisas maravilhosas, como ela vai ter uma Copa no Catar,
Como ela vai ter uma Copa na Arábia Saudita? Como ela vai ativar a marca dela, sendo que pessoas são proibidas de poder expressar sua própria opinião? Então, vão dizer que é cultural do país. Eu, pessoalmente, nunca visitarei um país onde eu não possa me expressar, onde eu possa ser preso apenas por ser eu. Quer dizer, então, eu acho que essa é uma questão minha, pessoal, que eu sei, eu entendo, Zaidan, que nem tem santo, mas há uma diferença muito grande das liberdades individuais que um Brasil tem, que os Estados Unidos tem, que uma França tem, que uma Alemanha tem em relação ao Catar ou à Arábia Saudita. Não dá para comparar. Ah, mas a França recebe dinheiro do Catar, não tenho dúvida. A hipocrisia governamental, a hipocrisia do mundo dos negócios é maior. A França sustenta ditaduras na África. Eu não tenho dúvida. O que eu quero dizer é que assim, a mensagem que o futebol tem que passar, essa é a minha leitura. Eu vou até fazer uma crítica ao presidente Lula. Ele falou que o Tribunal de Haia não tem Estados Unidos, não tem China, por que eu vou participar? Não, eu falaria o seguinte, eu vou participar porque eu sou muito maior do que esses países que eu estou citando aqui, né? Então, se os americanos e os russos não participam, eu vou participar, como a França, como a Alemanha. Eu não estou discutindo o que eles fazem, eu estou discutindo a imagem, a mensagem, porque, infelizmente, Zaidan, a população mais jovem, 14, 16, 18 anos, não tem ideia o que é uma ditadura, não tem ideia das limitações que a nossa vida pode vir a ter caso haja uma ditadura. E eu vou falar mais para vocês, eu digo assim, o dinheiro está comprando, inclusive, a mensagem, né? Então, países democráticos ou países ditatoriais usam a mídia, né, as redes sociais, para construir narrativas. Então, a gente tem que ter uma população cada vez mais culta, educada, para pelo menos digerir essa informação, como você está fazendo aqui, e pesando um lado e do outro. Mas, de novo, eu não acho que a FIFA não vai ser cobrada, tá? Porque a FIFA e a UEFA, vamos dar o exemplo da UEFA. A UEFA lutou contra essa questão da Superliga, né, que os times europeus queriam. Aonde ela se segurou? Com o PSG. O PSG foi um dos maiores clubes apoiadores da UEFA nessa guerra. O PSG fechou com mais de 300 milhões de prejuízo e a UEFA não fez nada. Então, de novo, é a hipocrisia do mundo. Então, você tem o apoio de um lado e você não cobra o mesmo que você cobrou do time pequenininho que fechou com prejuízo. Então, a UEFA também tem uma vidraça ali, né, de gestão. Então, eu só estou tentando colocar que a gente tem que entender o ambiente que nós estamos vivendo. O futebol não é o melhor dos mundos, né? Vamos dizer assim, não é o sistema mais justo, neutro, politizado. O dinheiro pesa muito, mas eu acho que a mensagem que passa para o jovem é que a Arábia Saudita não é tão grave, que o Catar não é tão feio. E isso eu não gosto, porque eu educo a minha filha e eu tento falar o tempo todo junto aos meus seguidores de que a democracia, que as liberdades individuais, que as pessoas possam emitir suas opiniões, que mulheres precisam ter liberdade. Então, não é um discurso, eu falo como pai. Eu quero para a filha do outro o melhor que eu quero para minha filha. E eu não vejo isso, muitas vezes, nos discursos, né? Até pessoas que têm meninas em casa e defendem, né, uma ditadura que aniquila qualquer liberdade. Para vocês terem uma ideia, na Arábia Saudita, no Catar, são poucos os países do mundo que têm mais homens que mulheres. Como é possível? O que fizeram com essas mulheres para que a população masculina seja tão maior nessas ditaduras do que no Brasil, nos Estados Unidos? Eu tenho até medo de pensar o que fazem com essas meninas quando nascem em função da quantidade de homens em relação a mulheres que tem nessas ditaduras. Então, olhando mais para a humanidade, e aí pensando um pouco menos no dinheiro, essa seria a mensagem que as instituições do futebol deveriam passar. Mas, de novo, isso é utópico. Nós estamos falando da FIFA, que não quer mais Copa na Europa, que não quer mais Copa na América do Sul, né? Vai acabar até tendo, eu acho que esse pool Argentina-Uruguai, mas assim, não faz sentido quando a gente está falando de entretenimento, de lazer, né, dessa questão da saúde, né, que o esporte é saúde. Então, resumindo, a minha opinião seria essa, Zaida, desse tema. Uhum. Perfeito, Amir. Sempre uma honra conversar com você, sempre muito bom. Obrigada, Amir. Queria só fazer uma palhinha para o jogo de amanhã. Eu vi que vocês estavam comentando com o Mauro Betti, né? Não tem como fugir. Eu fiz um estudo, é muito interessante isso, eu fiz um estudo comparando as finanças do Flamengo e do São Paulo, e é muito interessante que, assim, o Flamengo é tão maior em termos econômicos hoje que seria difícil o São Paulo ganhar. Só que até 2015, o São Paulo gastava o dobro do Flamengo. O Flamengo vinha de um momento, né, de pagamento de conta, o faturamento do Flamengo vinha subindo. Então, assim, se o São Paulo for campeão, e aí eu não estou torcendo, tá, que os flamenguistas não fiquem bravos, mas se o São Paulo for campeão, possivelmente esses 70 milhões de reais que vão entrar de premiação vão trazer um equilíbrio para que no próximo balanço o São Paulo esteja cada vez mais perto do Flamengo. Então, o crescimento do Flamengo nos últimos anos também foi fruto das vitórias. Então, vamos pensar que de 2019 para cá,
muito do crescimento do Flamengo em receita vem ligado também a vitórias. Então, para o São Paulino ficar animado, que se o São Paulo for campeão, possivelmente nós veremos um São Paulo alimentando novas receitas de patrocínio, de sócios, de licenciamento. Então, eu queria deixar também essa mensagem, porque os estudos mostram que o São Paulo vem numa ascendente e o Flamengo já está naquele céu de brigadeiro. Então, só mais um elemento aí para o grande jogo de amanhã. Para a vontade que o São Paulo vai entrar em campo, né? É isso. Amir, obrigada. Bom dia. Valeu, gente. Obrigado. Contem comigo sempre.